Olá, eu sou o Dr. Mário Araújo, esse é o canal Tireoide na Prática e como nós já vimos em outros vídeos, a tendência atual é preservar a tireoide, é fazer uma cirurgia mais conservadora, ou seja, lobectomia, ou também chamada de tireoidectomia parcial, sempre que possível. Mas existe uma situação que pode mudar esse plano. Quando o laudo anatomopatológico, que é o laudo que nós patologistas fazemos após a cirurgia da tireoide, ele traz informações que indicam maior risco de recorrência do câncer de tireoide. Quando isso acontece, pode ser que seja necessário voltar ao centro cirúrgico para retirar o lobo que ficou, o lobo restante, um procedimento chamado de totalização da tireoidectomia. E hoje nós vamos entender quando que essa reoperação é indicada. E o que no laudo que nós patologistas fazemos define essa decisão. A totalização da tireoidectomia é a retirada do lobo tireoidiano restante após uma lobectomia inicial. E ela pode ser indicada quando o laudo histopatológico do patologista revela fatores de risco que não estavam visíveis antes ou durante a primeira cirurgia. E as razões principais para considerar essa reoperação são três. Primeiro, garantir a remoção completa de tumor que persistiu após a ressecção inicial inadequada ou quando há suspeita de câncer bilateral. 2. Viabilizar o tratamento com o iodo radioativo no pós-operatório, que exige a ausência de tecido tireoidiano funcional. E 3, facilitar o segmento bioquímico de dosagem da tireoglobulina, que é muito mais confiável quando não tem o tecido tireoidiano residual. Mas atenção, antes de operar novamente, antes de qualquer nova cirurgia, antes da decisão de reoperação, é obrigatório avaliar o estado funcional do nervo laringeu recorrente do lado que já foi operado. Porque se houver lesão do nervo, na primeira cirurgia, a retirada do lobo contralateral deve ser adiada até que o nervo do lado da primeira cirurgia tenha se recuperado. Operar o lado oposto com um nervo já comprometido coloca o paciente em risco de paralisia bilateral, uma complicação grave que pode comprometer também a via aérea e não apenas a voz. A decisão de completar a tireoidectomia deve ser sempre tomada de forma multidisciplinar e centrada no nosso paciente, balanceando o risco de recorrência com os riscos reais da reoperação. Mas o que no laudo do patologista indica essa necessidade de reoperação? Esses são os principais achados histopatológicos do nosso laudo que entram nessa decisão. Primeiro, a extratireoidiana macroscópica. O que é isso? Quando o tumor ultrapassa visivelmente a olho nu os limites da glândula e invade estruturas adjacentes. Aí há indicação de conversão para tireoidectomia total ou totalização com remoção completa até que as margens estejam livres. Quando há dúvida intraoperatória entre a extensão real ou fibrose por punção prévia, por exemplo, pode ser mais prudente deixar uma margem de músculo externo-tireoideu e aguardar o laudo final do patologista, porque a extensão microscópica mínima para a musculatura em torno da tireoide, se a margem cirúrgica está negativa, não obriga à totalização da tireoidectomia. Um segundo fator no laudo histopatológico, a extensão extratireoidiana microscópica isolada ou margem cirúrgica positiva microscópica, ou seja, que eu só vejo no microscópio. O achado microscópico do tumor ultrapassando a cápsula da tireoide ou o achado também no microscópio da margem cirúrgica positiva sem extensão clínica evidente não obriga a completar a tireoidectomia, especialmente quando o achado é na margem anterior. A margem posterior nos preocupa mais e pode sim aumentar o risco de recorrência. E mais um fator, os linfonodos centrais comprometidos microscopicamente. Quando os linfonodos do compartimento central são encontrados comprometidos pelo tumor de forma incidental, após a lobectomia, a tireoidectomia de completamento ou a totalização da tireoidectomia pode sim ser considerada, mas não é obrigatória para todos os casos.
Os critérios que aumentam o risco e fortalecem a indicação de totalização são mais de 3 a 5 linfonodos comprometidos e o Lymph Node Ratio, que é a razão entre os linfonodos positivos e os linfonodos totais examinados, acima de 0,3. E também a presença de extensão extranodal, que é um dado relativamente recente na tireoide, que está presente nas atualizações de 2025. Que é quando o tumor ultrapassa a cápsula do linfonodo. Já linfonodos clinicamente evidentes identificados durante a lobectomia indicam a conversão imediata para tireoidectomia total com esvaziamento cervical central. Nota importante sobre a congelação durante o ato intraoperatório, quando o patologista analisa aquela amostra durante a cirurgia. A avaliação de linfonodos suspeitos por congelação durante a cirurgia é uma ferramenta bastante útil para guiar a decisão intraoperatória. Quando há suspeita clínica de um linfonodo comprometido, o exame de congelação feito pelo patologista pode definir se a cirurgia é ampliada naquele mesmo tempo, naquela mesma cirurgia, evitando que o paciente tenha que ser reoperado, voltando ao centro cirúrgico, voltando a ser internado para uma nova intervenção. A invasão vascular, especialmente quando ela é extensa, aumenta o risco de metástase à distância, tanto no carcinoma folicular quanto no carcinoma de células oncocíticas. No carcinoma papilífero, a invasão vascular também está associada a maior risco e pode justificar a totalização da tireoidectomia. E as variantes que indicam um alto risco de recorrência ou um risco de maior agressividade tumoral. Os subtipos agressivos do carcinoma papilífero de tireoide, que são célula alta ou tall cell, Robinale e a variante de células colunares, assim como o carcinoma folicular extensamente invasivo e o carcinoma oncocítico extensamente invasivo, carcinoma pouco diferenciado e carcinoma anaplásico, têm maior risco de recorrência e podem justificar a tireoidectomia de complemento ou totalização. Já o carcinoma folicular minimamente invasivo ou carcinoma de células oncocíticas também minimamente invasivo e NIFTP tem baixo risco e geralmente não indicam a reoperação na ausência de outros fatores de alto risco. Os fatores clínicos do paciente também precisam ser considerados: a idade, sexo masculino, histórico familiar de câncer de tireoide, a exposição à radiação, também entram nessa equação da decisão de totalizar ou não. A preferência do paciente também é parte essencial dessa decisão e deve ser respeitada dentro de um plano multidisciplinar muito bem informado. Um resumo rápido: a totalização da tireoidectomia é indicada quando o laudo pós-operatório feito pelo patologista revela fatores de risco que não estavam visíveis antes da primeira cirurgia. 2. As principais indicações de totalização são a extensão extratireoidiana macroscópica, a invasão vascular extensa, que aumenta o risco de metástase à distância, subtipos ou variantes histológicas mais agressivas, e o comprometimento de linfonodos centrais são critérios que aumentam o risco de recorrência, por isso vale a pena pensar na totalização. Mas antes de operar, é necessário avaliar o nervo laringeu recorrente. O procedimento de congelação feito pelo patologista durante a cirurgia, avaliando aquele linfonodo ou a tireoide, se o linfonodo for suspeito, pode evitar a reoperação, porque ele pode dar essa decisão, entregar essa decisão para o cirurgião a informar se aquele linfonodo é realmente positivo ou negativo. A decisão de totalização deve ser multidisciplinar e baseada no laudo feito pelo patologista e sempre muito bem informada ao paciente. Se você achou esse conteúdo útil, lembra de deixar o seu like, compartilhe com outros profissionais e pacientes. Não se esqueça de seguir o canal Tireoide na Prática e nós nos vemos em breve com os próximos vídeos. Um abraço e até lá!